entusiasmo, aquele ânimo, vamos fazer, vamos nos unir, vamos adorar, vamos comprar madeira, vamos fazer tudo o que for preciso para nós voltarmos até o templo. E nós vimos que eles priorizaram o templo antes das suas próprias casas. Mas agora as coisas vão inverter. Agora eles vão priorizar as suas próprias casas. É por isso que o profeta Ageu é levantado por Deus nesse tempo aqui para dizer, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão construindo casas, mas a casa do Senhor está em ruínas. Tanto que eles pegavam os materiais do templo para construir as suas próprias casas, neste período de desânimo. Veja que absurdo, pegar o material do templo para construir as suas próprias casas, fruto do desânimo. Porque antes, como nós vimos, priorizaram o templo antes das casas. Mas quando o desânimo veio, as coisas se inverteram. Então veja o perigo do desânimo. Agora veja só, toda a boa obra para Deus, ela terá oposição. E você precisa saber disso. Você precisa estar preparado para isso. Porque isso que aconteceu aqui acontece conosco quando nós estamos envolvidos na obra de Deus. As oposições, as tentações chegam. E nós precisamos estar preparados para enfrentá-la. A oposição, ela começa lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Quando Satanás se levanta e ali com meias verdades engana Eva. E depois Adão também cai. E a oposição ali se levanta aos planos de Deus. E diante de toda essa história que a Escritura nos narra, nós enxergamos de tempos em tempos Satanás tentando o povo de Deus para destruir os planos de Deus. Mas Cristo disse assim, lá em Mateus 16, que ele vai estabelecer a sua igreja neste mundo, no terreno do inimigo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Apesar de Satanás a todo tempo se levantar como oposição ao reino de Deus, mas ele é derrotado, porque Cristo diz, não prevalecerá contra a minha igreja. Mas é certo que ele se levanta, que ele tenta, e Satanás está aí, em todo o tempo, fazendo oposição. Tem um livro do C.S. Lewis, que creio que todos vocês conhecem, mas se não conhece esse autor, conheça. E o C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz. O título é esse, Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz. E neste livro ele conta uma história lá, claro, é uma ficção, né? Mas ali traz muitas verdades, este livro, de que um demônio tinha um aprendiz. E o aprendiz chegou para ele e disse o seguinte, para aquele demônio, né? Olha, eu não quero mais fazer o que você está mandando, porque tudo que eu faço não dá certo. Eu tento de um jeito, eu tento de outro, né? Eu tento na família, no desemprego, um monte de coisa, e não dá certo. A pessoa não cai de jeito nenhum. Aí esse demônio mais velho disse, você já tentou o desânimo? Está dizendo, olha, se você desanimar as pessoas, elas vão cair. Leiam esse livro. Mas é assim que acontece. Satanás usa o desânimo para que o povo de Deus venha a cair. Porque toda a obra de Deus, ela terá oposição e muitas delas se levantam desanimando o povo. O povo começa a se entristecer, a desanimar, não querer mais se envolver na obra, não querer mais estar na igreja, não querer mais orar, comungar da mesma fé. Isso vai esfriando e nós vamos nos distanciando do povo de Deus. E nós vimos como é perigoso no domingo passado à noite, né? Como é perigoso se distanciar do povo de Deus, como nós ficamos mais vulneráveis ao pecado. E o primeiro ponto que eu quero destacar, portanto, desse texto é identificar qual é a identidade desses opositores. Porque o texto diz que opositores se levantaram para desanimar o povo de Deus. E quem eram estes? Veja o versículo de número 4 novamente. 4:4. Diz assim: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Então aqui nós já temos a primeira informação. As gentes da terra. Quem eram essas gentes da terra? Se você ver o versículo de número 2, vai dizer assim: chegaram a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos
deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Então nós temos uma outra informação, que essas gentes da terra foi Esarhadon que os fez subir para lá. E quem foi Esarhadon? Quem foi este homem aqui citado? Ele foi um dos reis, conforme o próprio texto aqui diz, um dos reis da Assíria. Nós temos dentro da cronologia Salmanassés, Sargão II, Senaqueribe, Esarhadon e Assurbanipal. Foram esses reis que governaram a Síria. E durante o tempo, portanto, desse homem aqui citado, Esarhadon, foi quando este povo começou a povoar aquelas terras. Porque ele mesmo diz, desde os dias de Esarhadon, rei de Assíria, que nos trouxe para aqui. E essa gente era a gente miscigenada, eram os samaritanos miscigenados, porque quando a Assíria invadiu Samaria, ele não deixou uma terra deserta, trouxe gentes, está lá em Crônicas essa história, como aquela terra foi povoada novamente por gente de todos os tipos, de todas as crenças, e miscigenou a raça, a religião, os costumes, e também nós já falamos disso há algumas semanas aqui na igreja, numa terça-feira. E, portanto, nós precisamos entender que essas gentes da terra eram pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. Eram gente que serviam a outros deuses, que tinham outros costumes, que tinham outras leis. Eles não eram judeus nem no sangue e nem na fé, porque estavam distante dos propósitos santos de Deus. Eles tinham as suas religiões e os seus costumes e as suas próprias leis. Portanto, esses eram os samaritanos miscigenados. Esses eram aqueles que ficaram e se misturaram com aqueles que foram levados para o cativeiro. Só para você, também a título de informação, veja lá em 2 Reis, no capítulo 18, o seguinte, 2 Reis 18, 11 e 12. 2 Reis 18, 11 e 12. Veja o que nos diz aí. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Narra, portanto, a ida deste povo ao cativeiro. Você deve lembrar os reinos divididos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, a Assíria, como o texto aqui diz, invadiu no ano 722 a.C. e depois o reino do sul, Judá, foi a Babilônia, ali aproximadamente, começando suas investidas, porque demorou aproximadamente 20 anos, mas em 605, 606 a.C., que Nabucodonosor começou a levar o povo cativo para a Babilônia. Então perceba como aqui o povo é levado para o cativeiro, mas estes reis da Assíria povoaram novamente aquelas terras com gente de tudo que é tipo de crença, de costumes. E é por isso que o versículo 4 diz, as gentes da terra desanimaram. Eram estas pessoas que habitavam aquelas terras quando Israel voltou do cativeiro da Babilônia e começaram, portanto, a construir o templo, a cidade ou aquelas cidades já tinham pessoas. E eram essas gentes da terra que começaram a desanimar. Pessoas sem nenhum compromisso com Deus. Portanto, veja, meus amados irmãos, o perigo que se tem quando se está envolvido na obra de Deus. Os perigos que nós corremos quando nós estamos voltados àquilo que interessa para a nossa fé, para servir a Deus. Quando você está envolvido em coisas do mundo, tenha certeza que a oposição não se levantará contra você. As tentações serão poucas ou nenhuma, mas faça esse teste, comece a vir à igreja, a orar, a viver a palavra de Deus, a dar bom testemunho, para você ver se a oposição não vai se levantar no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua própria família.
a sua vizinhança, as coisas vão ficar difíceis para você, à medida que você está envolvido na obra de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. E as gentes que se levantam em oposição são aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus. Portanto, qual é a identidade desses que se opuseram ao povo de Deus e à obra? Pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. Pessoas que estavam ali envolvidos com Satanás, porque o culto pagão está envolvido nestas coisas. Um segundo ponto que nós vamos destacar aqui está a partir do versículo 2 também, ou no versículo 2 também, porque eles fizeram uma oferta. Deixa-nos ajudar. Mas esse segundo ponto vai nos ensinar que nós precisamos rejeitar este tipo de oferta. Veja o versículo 2 novamente, quando diz assim, 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco. Eles fizeram uma oferta: olha, nós queremos nos envolver com esta obra, nós queremos estar junto de vocês, porque nós adoramos ao mesmo Deus de vocês, nós já sacrificamos a este Deus. Agora perceba que esta era uma oferta tentadora. Por que tentadora? Tentadora porque havia muito trabalho a fazer, muita pedra para carregar, muita madeira para cortar, muito terreno para limpar. 70 anos, tudo aquilo destruído lá, você sabe, né? Nós até falamos aqui, você tem um terreno, deixe lá 6 meses sem capinar para ver como é que fica, né? Então imagine 70 anos. Então, havia muito trabalho para fazer. E a oferta que é essa: olha, nós queremos ajudar nessa obra, porque havia pedras pesadas, era primavera também, e talvez eles pensassem, quanto mais cedo terminar, melhor. Mas não, eles não aceitaram esta oferta. Agora, eles não aceitaram essa oferta, não era xenofobia, né? Se fosse hoje em dia, isso ocorresse hoje em dia, poderia ser que os jornais noticiassem como xenofobia, como preconceito religioso, onde um povo, uma religião está ofertando ajuda a outra e a outra rejeita, sem nenhum motivo aparente. Não queremos a sua ajuda. Imagine os jornais aqui de Feira de Santana, né, noticiando esse fato. Igreja Presbiteriana Conservadora age com preconceito religioso, é xenofóbica, porque não aceita a ajuda de outros povos, não aceita a ajuda de outras religiões. Seriam essas notícias de hoje: igreja fundamentalista, igreja que não aceita a ajuda de ninguém, e é isso que está ocorrendo aqui, porque Israel rejeitou esta ajuda. Mas não se tratava, portanto, de uma rejeição por causa da sua raça. Mas à medida que eles aceitassem a ajuda deste povo, estavam fazendo um participante do culto que haveria de ser prestado a Deus naquele lugar. Eles não deram brechas para que o inimigo tomasse contas do culto, porque o cristão ele deve se abster desse pluralismo religioso. Eles devem estar distante dessas questões e entender que nós somos chamados a servir a um só Deus. Nós não somos chamados a nos envolver com outras coisas, ainda que essas outras coisas sejam tentadoras, que nos ajudem, de certa maneira, a aliviar um pouco o nosso trabalho, mas nós não podemos fazer isso. E aqui eles não se envolveram com aquele povo, justamente por isso, para não dar espaço ao inimigo, porque essas coisas são perigosas. Ontem, no trabalho dos jovens, né? Aí os jovens, né, conversando algumas questões sobre o carnaval, que tinha algumas pessoas que estavam evangelizando no carnaval. Iam para o meio lá do povo, né, da festa, e começavam a evangelizar. Aí depois eu fiquei pensando, né? Chegou em casa, eu fiquei pensando. Falei, eu não vou julgar aqui as motivações de ninguém. Quem sou eu, né? E quem somos nós para julgar? E quem sou eu para impedir alguém de pregar o evangelho em qualquer lugar que seja? Nós não somos nada nem ninguém para fazer esse tipo de julgamento. Mas eu fiquei pensando o seguinte:
Será que essa mesma pessoa que estava lá naquele bloco, quantas evangelizações ele fez fora do carnaval? Ou foi só naquele período ali? Para, de certa maneira, aparecer ou fazer alguma coisa diferente, as pessoas olharem para eles e olha, que coragem, né? Entrar num bloco de carnaval lá e começar a falar de Cristo. Aí eu me perguntei, será que fora do carnaval houve algum trabalho de evangelização nesse tipo lá no bairro dele, na cidade dele? Quantas evangelizações ele fez? Ou foi somente ali no bloco? Como eu falei, não sou ninguém para julgar as motivações de ninguém, mas é uma pergunta que nós devemos fazer. Que tipo de vida missionária, que tipo de prática missionária essa pessoa tem no dia a dia? Ou é somente no carnaval, como uma maneira de aparecer ou se destacar, ou as pessoas olharem e dizer, olha que coragem. Veja, meus amados irmãos, nós somos chamados a estar longe dessas coisas. Nós não somos chamados a nos envolver em nenhum tipo ou se envolver religiosamente com nenhum tipo de pessoas que não tenham compromissos com Deus. E é isso que está ocorrendo aqui quando o versículo 2 diz, chegaram-se a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era o líder daquele povo. Zorobabel foi o cabeça daquele povo. Ele era o chefe. Quando o povo saiu, aqueles 50 mil, ele era o governante de todos eles. E eles chegaram ao líder e disseram isso ao líder. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ensarrador. Nós vamos servir a esse Deus, vamos sacrificar a Ele. E eles disseram, aqui não, porque nós não nos envolvemos com estas questões. Portanto, nós, como povo de Deus, chamado a servi-lo, a adorá-lo, nós precisamos ter cuidado às ofertas que nos fazem, para nós não nos envolvermos em questões desse tipo. Certa vez uma pessoa perguntou, é pecado ir para a marcha para Jesus? Aí eu falei, é. Aí ele surpreendeu, mas não é um evento religioso? Mas e se eu for lá só para escutar música? Se eu for lá só para ver os cantores? Eu perguntei a ele, o que você acha se uma pessoa fosse no centro de macumba só comer carne? Comer carne não é pecado. Ouvir música não é pecado, mas depende do lugar onde você está. A pessoa disse, não, aí não pode, no centro de macumba comer carne, não pode. Eu falei, então, depende do ambiente onde você está. Ouvir música não é pecado, mas naquele lugar sim, porque os propósitos daquele evento não condizem com aquilo que nós cremos segundo as Escrituras. Não reflete os ensinos e a doutrina bíblica. Portanto, não posso estar naquele lugar somente ali para como entretenimento. Como eu não posso estar em outros lugares, porque nós não podemos nos envolver com essas questões. E este povo aqui teve este cuidado diante das ofertas tentadoras de Satanás. Rejeite, diga não. E foi isso que o povo fez, o povo disse não. Veja o que o versículo seguinte diz, porém Zorobabel, Jesuas e os outros cabeças de família lhe responderam, nada tende conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E um terceiro ponto que eu quero destacar é que os ataques de Satanás, ele às vezes se tornam fatais. Porque a estratégia de Satanás é uma estratégia maligna mesmo, destruidora. Como eu falei aqui dentro do livro lá de C.S. Lewis, o diabo escrevendo ou falando com o seu aprendiz, cartas de um diabo ao seu aprendiz, e eu usei lá, ele usou esse exemplo, né, do desânimo. Olha, você já tentou o desânimo para fazer o povo cair? E é isso que acontece, é que Satanás usou justamente esse tipo de coisa. Porque, veja, Satanás, usando este povo, disse, vamos fazer uma oferta de ajuda. À medida que nós nos misturarmos, corrompemos os costumes, corrompemos o culto, corrompemos o sacrifício, corrompemos a adoração. Veja se não foi assim que aconteceu lá em Números, quando o povo estava saindo do Egito. E você lembra da história da burra de Balaão, né?
jumenta lá que se levantou ou falou. E Balaque viu que não podia amaldiçoar o povo de Deus. E qual foi a estratégia de Balaão e Balaque? A estratégia foi corromper o costume do povo, já que eles não podiam amaldiçoar o povo de Deus, porque ele disse, olha, não possa amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Quando ele ia amaldiçoar, abençoava. Aí ele mudou a estratégia, já que eu não posso amaldiçoar, vamos corromper os costumes. E lá em Números, capítulo 26, diz assim, que o povo começou, os homens de Deus, começaram a dormir, a se casarem, a terem relações com os pagãos. Começaram a se relacionar. E daí o costume se corrompeu. E daí a estratégia é corrompendo os costumes, Deus mesmo haverá de puni-los. Deus mesmo haverá de amaldiçoá-los. Veja esse texto aí, só para você confirmá-lo. Veja Números 26. Livro de Números, capítulo 26. Diz assim, ó. É 25, tá? Números 25, versículo 1. Números 25, versículo 1 diz assim: habitando Israel em Sintim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Essa foi a estratégia de Balaão e Balaque. Não posso amaldiçoar, vamos misturar os povos e os costumes serão corrompidos. Então mudaram o plano. A estratégia 1 não deu certo, vamos para o plano B, né? O plano A não deu certo, vamos para o plano B. Aconteceu a mesma coisa aqui em Esdras, no capítulo 4. Nós temos o plano A, qual é? Vamos nos misturar com eles, né? Na obra, na construção, e a gente corrompe os costumes. Mas o povo aqui respondeu, não aceitamos essa oferta. Aí eles mudaram de estratégia. Eles começaram a desanimar o povo. Versículo de número 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. Agora, você lembra que semana passada nós falamos que as pessoas idosas que viram o primeiro templo e estão vendo a construção ou a reconstrução desse segundo, já começaram a desanimar. E eu falei que ali já foi a semente do desânimo. Porque quando eles viram aquele templo simples, que não tinha muita aparência com o templo de Salomão, que era pomposo, grande, cheio de luxo, cheio de riqueza, eles disseram, olha, como era bom o passado. O passado era melhor do que o presente. E nós falamos que esta reação de alguns idosos daquele tempo foi a semente do desânimo. Veja o versículo 12 do capítulo 3, que nós lemos semana passada. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Alguns choravam de tristeza, outros cantavam de alegria, gritavam de alegria. E nós falamos que aqui foi a semente do desânimo. E aqui no versículo de número 4, o versículo 5 do capítulo 4, diz, portanto, que não conseguindo se misturar na obra, na reconstrução, no trabalho braçal, eles passaram a desanimar e a contratar maus conselheiros. Davi passou por isso também, um pouco antes, né? Ou alguns anos, algumas décadas antes dessa história. Se você for um pouco à frente na sua Bíblia, lá em Salmos de número 11, o versículo 2, você vai encontrar o seguinte, Salmos 11, versículo 2. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ele está dizendo, estes são os ímpios, que armam ciladas para o povo de Deus.
E qual era a cilada que estavam armando aqui para Davi? Ele diz no versículo 1, no Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o monte. É difícil identificar aqui a ocasião a qual Davi estava inserida, mas é possível dizer que ele estava passando algum enfrentamento, alguma oposição humana. E um conselheiro chegou para ele e disse, foge para as montanhas. Veja o conselho que ele recebeu. Foge para as montanhas, te esconde nas montanhas. Aí é por isso que ele diz, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Ele está dizendo, olha, o meu refúgio não é o monte, o meu refúgio é Deus que vai me guardar, não é o monte. Mas esse foi o conselho que ele recebeu, para confiar nos montes, não confiar em Deus. Veja, esse é um conselho péssimo, porque tira você do lugar onde você deveria estar, aos pés de Deus, a confiar em Deus. Este é um mau conselho. E foi isso que essa gente da terra, aquele povo que não tinha compromisso com Deus, que no plano era misturar-se na obra e corromper os costumes, não conseguiram, agora estão no plano B. E o plano B é desanimar o povo, conforme o versículo 4 e o versículo 5 diz. Eles até alugaram contra eles conselheiros como aquele que Davi recebeu, e o povo caiu no desânimo. Veja, o povo foi fiel a rejeitar a oferta tentadora, era uma oferta boa de ajuda, mas não tem lugar para vocês aqui na obra da casa de Deus. Aí foi aquele Satanás mais velho e falou para o aprendiz, você já tentou o desânimo? E quando tentou o desânimo aqui, eles conseguiram. Quando tentou o desânimo aqui, de fato, ele foi exitoso, porque o povo desanimou e caiu. Por 16 anos pararam a obra. E eu pergunto para você, você está desanimado? Você está desanimado da sua vida, da igreja, do seu trabalho, da sua família, do culto, da adoração, da vida piedosa, né? Da oração, da leitura da Bíblia, das boas ações, das boas obras, do seu esposo, da sua esposa, dos seus familiares? Você está desanimado com o quê? O que te desanima? Você precisa atentar a este fato. O desânimo, ele provém, ou ele é fruto das nossas ações quando não estão envolvidas na obra de Deus. Quanto mais distante da obra de Deus você estiver, mais desanimado você estará. Este povo aqui se distanciou da obra da casa de Deus por 16 anos e ficaram extremamente desanimados. E eu desafio vocês a hoje mesmo pegarem um livro do profeta Ageu e ler pelo menos o capítulo 1 e 2. Porque Deus levanta Ageu e Zacarias para exortá-los. Deus levanta esses profetas para dizer, olha, se animem novamente. E o texto lá nos diz que eles, ao ouvirem atentamente a palavra de Deus através desses profetas, foram reanimados. Mas isso se passou 16 anos, não foi assim. Na outra semana eles foram reanimados. 16 anos desanimados. Então você está desanimado com que volte a palavra de Deus e veja que ela nos chama novamente a nos envolver com a obra de Deus, a nos animarmos novamente. E você deve ter certeza de uma coisa, quando você voltar a se envolver na obra de Deus e seu ânimo estiver lá em cima, a oposição vai se levantar novamente. E ela tem suas estratégias. E a última será o desânimo. Ela vai tentar o plano A, o plano B, o C, o D. Quando não conseguir, vai falar como aquele demônio falou ao seu aprendiz. Tente o desânimo. Porque o desânimo vai te afastar da obra de Deus, da vida piedosa, da vida de adoração a Deus. Você deve entender que sempre haverá oposição, sempre haverá dificuldades, mas você precisa lembrar de Deus e buscar refúgio em Deus. Agora há um detalhe importante aqui. Eu falei no começo que a oposição se levanta e nós, como solução, deveremos buscar a Deus, ou a sua palavra, a sua instrução e também a vida de oração. Veja que esse povo aqui não orou a Deus.
nós não encontramos um registro. Quando a oposição se levantou para desanimar, nós não encontramos registro aqui dizendo o seguinte: e eles consultaram a Deus, e eles clamaram a Deus, e eles oraram a Deus. Não há esse registro. O que nos indica que eles não oraram. Portanto, diante da oposição ou diante do desânimo que nos tenta ou que faz com que ou quer que você se afaste de Deus, você precisa orar. Você precisa buscar a Deus, ter ânimo para a oração, ter ânimo para recorrer a Deus, pedir socorro a Ele e orar com fé, porque fé é certeza e convicção. Você precisa orar com fé, com certeza e com convicção de que Deus vai te libertar daquele desânimo ou do desânimo a qual você está passando. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então é certeza e convicção. Ore com fé, ore com certeza, ore com convicção, para que Deus liberte você do desânimo. O desânimo é destruidor. O desânimo nos faz perder todas as bênçãos que Deus tem a oferecer ao seu povo. As bênçãos decorrentes do pacto, da aliança que Deus tem com cada um de nós. À medida que nós estamos distante de Deus, nós estamos distante das graças e das bênçãos e do cuidado e do amparo de Deus. Porque o desânimo, meus amados irmãos, ele traz para nós uma morte lenta. Você vai morrendo lentamente. Você não quer sair de casa aqui, não quer orar ali, não quer ler a Bíblia ali. De repente, espiritualmente, você está morto. E só a graça, a misericórdia e a soberania de Deus para nos ressuscitar novamente. Amém. Muitos de vocês podem estar já mortos hoje, mas Deus é poderoso para ressuscitar você novamente. Para que o ânimo esteja às alturas, lá em cima. Mas quando estiver lá em cima, lembre-se, a oposição virá, o desânimo virá. Essa é a estratégia de Satanás, mas eu me visto com a armadura de Cristo. Lembra o que Paulo falou lá aos Efésios? Para você se revestir de toda a armadura de Deus. Para lutar não contra sangue ou carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Ele está dizendo, há uma luta contra o reino maligno, diabólico de Satanás. E você precisa se vestir de Cristo.